Olá pessoal, eu sou a professora Maria Cristina, regente do 5º ano C, e eu vou explicar para vocês as atividades de matemática, tá? Então vamos começar a leitura aqui. 3 ordens formam uma classe. Isso aqui é uma revisão, tá? A leitura deve ser feita sempre da esquerda para a direita. Observe na tabela como é formado o número 852. Então, quando lemos o número, lemos da esquerda para a direita, ó, 852. Então, esse quadro aqui é o quadro valor de lugar. Aqui são a classe das unidades, que são as primeiras classes. Então, tem a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. A primeira ordem é as unidades, a segunda ordem são as dezenas e a terceira ordem são as centenas. A partir das classes das unidades, cada grupo de 3 ordens, unidades, dezenas e centenas, formam outra classe imediatamente superior. Observe no quadro a representação da classe dos milhares. Então, depois que tem a classe das unidades, aí vão se formar a classe dos milhares, que é a segunda classe. Verifique como é formado o número 973.852. Então, nós temos aqui a classe das unidades, que é até a terceira ordem, que é formada por unidades, dezenas e centenas, que é a classe das unidades. Depois vem a classe dos milhares. Aí vem a quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem. Então, depois da centena, nós temos as unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Então, aqui nesse número aqui, nós lemos assim, ó, 9 centenas de milhar, 7 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 8 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. Então, nós lemos assim, 973.852. Mais um quadro valor de lugar. Então, nós temos aqui as unidades simples, que é a primeira classe, e a classe dos milhares. E aqui temos as ordens, temos as centenas, dezenas de unidades, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Outro número aqui, ó. 354.179. Neste número, nós temos aqui 3 centenas de milhar, 5 dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, 1 centena, 7 dezenas e 9 unidades. Lê-se 354.179. Decomposição de um número. O número 973.852, observamos que o 852 pertence à classe das unidades simples, portanto, essa parte será lida assim, 852. Decomposição de números. O número 773.000, observamos que 852 pertence à classe das unidades simples, portanto, essa parte será lida assim, 852. Já o número 973 pertence à classe das unidades de milhar, e será lido 973. O número 9.782 é lido como 973.852, realizando a decomposição do número. Então, nós temos aqui 900.000, mais 70.000, mais 3.000, mais 800, mais 50, mais 2. Então, nós temos 2 unidades, 5 dezenas, 8 centenas, 3 unidades de milhar, 7 dezenas de milhar e 9 centenas de milhar. Tá? Isso é na decomposição. Eu vou explicar isso no quadro valor de lugar, tá? Antecessor e sucessor de um número. Ao observarmos a sequência dos números naturais, verificamos que todo número natural tem sucessor. Sucessor é o número que vem depois, tá? O sucessor de 0 é 1, o sucessor de 23 é 24, o sucessor de 999 é 1000. Para encontrar o sucessor de um número, adicionamos uma unidade a esse número. Todo número natural, exceto o 0, tem um antecessor. Então, o antecessor é aquele que vem antes, tá? O antecessor de 2 é 1, o antecessor de 10 é 9, o antecessor de 999 é 998. Para encontrar o antecessor de um número natural diferente de 0, subtraímos uma unidade desse número. Tá? Então, nós vamos para as atividades. Observe o quadro da população de alguns estados brasileiros e depois responda as perguntas. Então, nós temos os estados aqui, Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. E nós temos a população. A população do Amazonas é 3.480.937. Da Bahia, 14.000.000
21.432. Rio de Janeiro, 15.993.583. São Paulo, 41.522.160. Rio Grande do Sul, 10.695.532. Qual desses estados tem o maior número de habitantes? Então, você vai observar aqui e vai colocar quem tem o maior número desses aqui. Qual é o maior número desses? Qual desses estados tem o menor número de habitantes? Então, você vai observar e colocar quem tem o menor número. Qual é a população do estado do Rio de Janeiro? Então, isso é fácil, né? É só olhar aqui e colocar aqui. Quantos habitantes a Bahia tem a mais que o Amazonas? Então, você vai pegar o número da Bahia e vai diminuir com o número do Amazonas. Então, tem que fazer uma continha, tá? Pega o número da Bahia, que ele é o maior, coloca em cima, e do Amazonas, que é menor, coloca embaixo. Aí você vai ter a resposta da letra D. Decomponha os números como no modelo, tá? Isso aqui eu vou explicar. Então, nós temos 1.323.872. Aqui, nós vamos colocar no quadro valor de lugar, tá? Então, aqui para decompor este número, nós usamos o quadro valor de lugar, tá? Que é esse aqui. Então, nós temos o número lá, 2.184.385. Então, vamos colocar ele no quadro valor de lugar. Então, primeiro eu vou colocar a unidade, que é o 5. Então, eu começo sempre da direita para a esquerda, tá? Na hora de colocar no quadro valor de lugar. Aí, a dezena é o 8, dezena 8, centena é 3, unidade de milhar 4, esse aqui. Agora eu vou colocar a dezena de milhar, que é o 0, aí o 1, que é a centena de milhar, e aí nós vamos ter a classe dos milhões também, que é o 2 aqui, ó, o 2. Então, como que nós vamos fazer isso? Então, quantas unidades eu tenho? Unidades simples. Então, vamos começar aqui, ó. Eu tenho 5 unidades simples. Aí, eu tenho 8 dezenas simples. Sempre colocando vírgula, tá? 5 unidades simples, 8 unidades simples. Agora, eu tenho 3 centenas simples. Depois, eu tenho 4 unidades de milhar. Aí, eu tenho quantas dezenas de milhar? Eu tenho 0, então eu não preciso pôr nada. Eu tenho centenas de milhar, eu tenho uma centena de milhar. E, por último, 2 unidades de milhão. Então, eu coloco assim, ó, 2 unidades de milhão. Então, fica assim a atividade 2. Agora, na atividade 2, vamos para o próximo número, que é esse aqui, ó. 3.567.421. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa, colocar lá no quadro valor de lugar. Então, eu coloco aqui, ó, sempre começando da direita para a esquerda, tá? Então, eu coloco uma unidade. Quantas dezenas? 2 dezenas. 4 centenas. Aí, o 7 já é na unidade de milhar. Aí, eu tenho a dezena de milhar. Aí, eu tenho a centena de milhar. E tem a classe do milhão também, unidade de milhão. Então, agora é só colocar aqui, começando das unidades. Quantas unidades simples eu tenho? Uma unidade simples. Quantas dezenas simples? 2 dezenas simples. Quantas centenas simples? Aí, agora é com vocês, tá? Então, eu tenho 4 centenas simples, 7 unidades de milhar, 6 dezenas de milhar, 5 centenas de milhar e 3 unidades de milhão, tá? Então, é assim que tem que ser completada a atividade 2. Atividade 3. Compõe os numerais como no modelo, tá? Aqui é o contrário. Então, eu tenho 5 unidades simples, 3 dezenas simples, 9 centenas simples, 8 unidades de milhar, 1 centena de milhar, 3 unidades de milhão. Então, ficou assim, ó. Sempre começando da unidade, tá? 5 unidades, 3 dezenas, 9 centenas, 8 unidades de milhar, uma centena de milhar. Aqui ficou faltando a dezena de milhar.
uma centena de milhar e 3 unidades de milhão, tá? Aqui é a mesma coisa. 5 unidades simples. Vamos fazer isso no quadro valor de lugar, tá? Então, vamos para a atividade 3 aqui no quadro valor de lugar, para ficar mais fácil. Então, eu tenho 5 dezenas simples, uma dezena simples, 4 centenas simples, 5 unidades de... Vamos colocar no quadro valor de lugar. Então, eu tenho 5 dezenas simples, aí eu tenho uma dezena simples, aí eu tenho 4 centenas simples, aí eu tenho 5 unidades de milhar, eu tenho 9 unidades de milhar, eu tenho 3 centenas de milhar e eu tenho 7 unidades de milhão, tá? Então, eu tenho este número aqui. Não se esqueça que cada vez que a gente muda de classe, a gente tem que pôr um pontinho. Então, vai ficar assim o número, ó. Aqui, de uma classe para outra, sempre tem um ponto, ó. Classe das unidades e classe dos milhares, ok? Então, o número vai ficar assim, ó, 7.395.415. Vamos na atividade 3, ainda próximo atividade. 6 unidades simples, 3 dezenas simples, 2 centenas simples, 1 unidade de milhar, 4 dezenas de milhar, 7 centenas de milhar, 9 unidades de milhar. A atividade 4, você vai ler os números por extenso, tá? Então, para facilitar também, eu coloquei lá no quadro valor de lugar. Vamos ver. Então, eu tenho aqui a atividade 4. Então, para facilitar a leitura do numeral, eu coloquei aqui no quadro valor de lugar, tá? Então, vamos colocar as unidades, a dezena, a centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, fica mais fácil para a gente ler. Então, eu tenho 639.385. 639.000, lembrando que cada vez que muda a classe tem que ser colocada vírgula, tá? 385. Então, tá aqui eu vou deixar um quadro também no grupo com o nome dos numerais, tá? Então, vai ficar assim. Então, tem mais um número, 4.389.892. Vamos ver no quadro valor de lugar. Então, o próximo número da atividade 4, ele vai ficar assim. Ele é 4.000.000, né? 372.892. Então, nós vamos colocar lá, unidade é o 2, dezena 9, centena 8, aí unidade de milhar 2, dezena de milhar 7, o 3 é centenas de milhar e o 4 é unidade de milhão, tá? Então, agora é só colocar o nome do número aqui, 4.372.892. Atividade 5, você vai escrever os números a seguir, 3.008.000, 3.008.000 e 3.800.000, tá? Vamos lá no quadro valor de lugar. Então, eu tenho aqui, atividade 5, 3.008.000. Vou colocar o primeiro aqui. Então, 3 milhões, então, vai lá na classe dos milhões, né? Então, eu tenho 8. 3 milhões e 8. Então, 8 é unidade. Aí, eu tenho nada na dezena, nada na centena, nada na unidade de milhar, nada na dezena de milhar, nada na centena de milhar. E tenho 3 milhões. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Não esquece que cada vez que muda a classe, coloca um pontinho. Pontinho aqui, pontinho aqui. E aí escreve na frente. Depois 3.800.000, então 800.000 ele vai ficar aqui o 8. E aqui 0. Ou 3.008.000, quer dizer. Então, o 8.000 é aqui, tá? Não aqui, como eu falei. O 800.000 que é aqui o 8. Então, a letra B, 3.008.000 vai ser o 8 aqui. E 3.800.000, o 8 aqui, tá? O resto tudo 0. Ok? Agora, vamos para a atividade 6. Na atividade 6, escreva os números que podemos representar com os algarismos 2, 3 e 5 ao mesmo tempo. Então, aqui você vai formar, assim, usando 2, 3 e 5, você pode formar 253, você pode formar 532, você pode formar 352, você pode formar inúmeros números, né? Utilizando esses 3 algarismos aqui, ó. Tá? E não pode ter algarismo repetido. E aí, no número 7, com base nos números que você representou na atividade anterior, responda as questões. Quantos números que você formou são pares?
Lembrando que números pares são números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. E quais os números que você formou que são ímpares? Os ímpares são terminados em 1, 3, 5 e 9. E 7 também, tá? Esqueci do 7. Qual é o dia da semana que antecede a terça-feira? Então, quem vem antes da terça-feira? E você vai escrever aqui. Qual é o mês que sucede fevereiro? Então, qual é o mês que vem depois do mês de fevereiro? Qual é o antecessor deste número aqui, ó? Então, você pode copiar tudo e colocar o que vem antes do 5 aqui, ó. Ele é o antecessor. E depois o sucessor, tá? Então, você vai colocar o que vem antes e o que vem depois. Pense e responda. Maria, Bia, Paulo e Felipe são vizinhos. Sabendo que o número da casa de Paulo é 2069, responda as questões abaixo. O número da casa de Maria é o sucessor da casa de Paulo. Então, quem que vem depois de 69? 2069. Vai ser 2070, né? Então, você vai colocar aqui. Essa pergunta da letra B ficou repetido. O número da casa de Felipe é o sucessor da casa de Paulo. Então, vai ser o mesmo número da Maria. E a letra C, o número da casa de Bia, é o sucessor da casa de Felipe. Então, sabendo o número da casa do Felipe, você coloca o número da casa da Bia, que é 1 a mais. Tá? Atividade 12, você vai decompor com algarismos e escrever por extenso, tá? Então, tá aqui, 600 mais 30 mais 7. Então, vai ser 637. Vai escrever aqui, ó, 637. Lembrando que eu vou deixar a escrita dos números por extenso no grupo, tá? 2.625. Então, coloca o número aqui e aí escreve por extenso. 8.625. 7.500. 300 mais 200. Então, 300 mais 200 vai dar 500. Mais 50 vai dar 550. 4.000 mais 800 mais 60 mais 9 vai dar 4.869, tá? Escrever por extenso, bem caprichado. A atividade 13, você vai fazer um cálculo mental, tá? Então, que número que eu somo com 300 que vai dar 1.000? Que número que eu vou somar com 500 que dá 1.000? Que número que eu somo com 800 que dá 1.000? Que número que eu somo com 700 que dá 1.000? Que número que eu somo com 200 e vai dar 1.000? Que número que eu somo com 900 e vai dar 1.000, tá? A número 14, você vai descobrir o enigma e completar a sequência, tá? Então, a sequência então, eu tenho 200 para chegar no 1.000. Então, essa sequência aqui é de... Ela pode ser de 100 em 100 ou ela pode ser de 200 em 200, tá? Então, se você fizer de 200 em 200, vai ser 200, 400, 600, 800, 1.000, tá? Aqui na letra B, 620, aí 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780. Esses traços ficaram muito grandes, tá? Mas a sequência da letra B é de 20 em 20. 530, 570. Então, aqui também, aqui a sequência aqui é 40, tá? De 40 em 40. E a aqui da letra D, a sequência é de 50 em 50, ok? 15, represente em números. Letra A, 14 dezenas. Então, se eu sei que uma dezena é 10, quanto que vale 14 dezenas? Uma dezena é 10, então quanto é 14 dezenas? É só fazer 14 vezes 10. 10 unidades de milhar. Se uma unidade de milhar é 1.000, então quantas... 10 unidades de milhar são quantos? Então, é só 1.000 vezes 10. 26 centenas. Uma centena é 100. Então, quanto valem 26 centenas? 26 vezes 100. 11 centenas e 8 dezenas. Então, uma centena é 100. Então, 11 vezes 100. E aí, 8 dezenas é... Uma dezena é 10. Então, 8 dezenas é quanto? Tá? Atividade 16 é no slide, tá? Então, eu tenho... O antecessor é 699.888, aí eu tenho que pôr o número e aí eu tenho que pôr o sucessor. Então, é só eu colocar um a mais aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, repetir, e aí no último número eu coloquei um 9 em vez de 8 aqui. E aí o número que vem depois desse. O que vem depois de 89? 90, né? Então, eu repito tudo.
699.890. Aí eu já tenho aqui o sucessor. Então, eu tenho o sucessor, eu tenho que colocar o número e o número que vem antes dele ainda. Então, sabendo que aqui termina com 99, aqui vai terminar com 98. Eu repito tudo, 408.998. E aí, agora, aqui eu coloco o antecessor desse, é o que vem antes. É só repetir tudo também. Colocar o que vem antes do 8, que é o 7. Então, fica assim, tá? Agora, o restante do quadro é com vocês. As atividades de matemática são essas, tá? Eu vou fazer um vídeo depois explicando as atividades de língua portuguesa, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato no grupo no horário das 13 às 17 horas. Tchau!